Capítulo 22 do Livro de Ouro de Saint-Germain. O plano psíquico. O estudante deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que lhe prestarem suficiente atenção. Porém, adverte-se àquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente, seria melhor que não tivesse vindo a esta encarnação, pois a fascinação dos fenómenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que se ancora neste plano não se liberta dela nesta encarnação. Pode necessitar de várias encarnações para se libertar. Em todo o nível de consciência há um fragmento da verdade não compreendida, pois se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe. É possível, porém transitória. Deveis compreender que em todas as coisas, em toda a atividade, há mais ou menos energia divina em ação, talvez mal usada, porém em ação. O estudante sincero não prestará atenção aos fenómenos psíquicos visuais ou auditivos e deve compreender que deve atravessá-los diretamente pelo poder da sua vontade interior, a chama azul, e a sua determinação, e entrar num cinturão eletrónico onde se expressa unicamente a verdade. Amados estudantes, enquanto explico este assunto que é necessário, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. Dentro do nível psíquico do pensamento e do sentimento, atua o que se conhece como a força sinistra neste mundo. Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que estou a mencionar, permitiram que a sua atenção se detivesse ou fosse atraída para este nível, pelo facto de terem as suas faculdades físicas despertadas prematuramente e ainda pela razão de que uma semelhança da verdade e alguns fenómenos lhes foram apresentados para atraírem a sua atenção. Mas se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade desaparece. Um dos atributos mais fascinantes deste plano é o das falsas profecias, as quais fazem com que o indivíduo faça outras mais audazes ainda. De vez em quando, cumpre-se alguma para manter a atenção mais fortemente. Junto com isto, há uma substância que é introduzida no cérebro, não posso explicar mais agora, que torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para ajudar, porque implicaria atuar contra o livre arbítrio da pessoa que aceitou a situação. Há alguns casos em que a pessoa compreende o erro antes que seja demasiado tarde e, ante a sua intensa chamada para ser libertado, um dos irmãos é enviado para esse fim. Ocasionalmente, há alguém que, pela sua grande pureza, passa através deste plano sem o conhecer nem o contactar. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças neste plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar lá por este meio. Aqueles que perderam o poder controlador, domínio, sobre as suas paixões, ira ou sexo, enredaram-se na esfera psíquica do pensamento e sentimento e abriram, assim, as portas dos seus belos e maravilhosos templos de Deus. Através destas portas abertas, essas forças psíquicas penetram, intensificando as suas paixões até uma condição incontrolável. Melhor seria que o indivíduo pisasse uma cobra cascavel. Uma vez enredado nesta esfera psíquica, quase sempre fica preso durante muitas encarnações. Por que é isto? Porque imprimem gravações nos seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Portanto, estas almas nascem de novo, com iguais tendências até depois do segundo e terceiro nascimento. São as criaturas depravadas que podem ser
encontradas em qualquer lugar onde se vá. Às vezes, a influência é suficientemente maliciosa para se ocultar do mundo exterior durante muito tempo, efetuando a sua obra nefasta em segredo. E aqui está a mais lamentável parte desta situação, que aparenta ser oculta, porém não está. Nos mais altos planos, há grandes e belas almas que voluntariamente descem este plano para ajudar, através das suas radiações, a desligar a humanidade deste estado psíquico. Há voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina. Há belas almas encarnadas nos corpos femininos que se unem em matrimónio exterior com uma alma masculina que se encontra emaranhada nesta condição psíquica para a libertar. Se uma pessoa disposta a contrair matrimónio antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional que não se efetue, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora, a parte essencial de tudo isto: aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença Eu Sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um. Se afirmarem esta verdade, nunca mais serão arrastados a estas discórdias, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem exatamente o que estão a fazer. É nos períodos de guerra que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. Por esta razão, observou-se que depois das guerras há uma maior manifestação de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor especial a ninguém. Se em dado momento os estudantes estão conscientes de estarem a atravessar este plano, devem instantaneamente afirmar: eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. Instantaneamente encontrarão-se com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem temor. Jesus sugeriu que esta explicação seja dada a todos os estudantes quando entram na radiação tríplice. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega a sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Astrologia. Uma das coisas mais tristes que tenho a dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopos estão inconscientemente a ligar-se à rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que existem só no plano psíquico, emaranhando-se nelas. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o ser está inconsciente de se ter aberto a uma crença que passará a envolvê-lo até ao ponto em que nenhum argumento nem raciocínio fará mudar de convicção. Nos passados 20 anos, isto foi escrito em 1932, a astrologia foi usada para este propósito. Muitas vezes, o pensamento ou a radiação do plano psíquico prediz, através da astrologia, certas condições que se manifestarão para o indivíduo e que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dita em palavras, a radiação far-se-á sentir. Esta foi uma das razões que ocasionou o cataclismo da Atlântida, porque os atlantes negaram-se a escutar a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Eu compreendo, amados estudantes, que se vos interessais por horóscopos, podeis pensar que sou severo, porém não é assim. Meu amor por vós é suficientemente grande para vos dizer a pura verdade. Se não acreditais, tereis de continuar o vosso próprio caminho, já que sois seres com livre arbítrio, o qual não quero atacar, exceto para vos dizer
que tenho o privilégio de vos apontar o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à presença Eu Sou não terão por que temer essas coisas, porque a presença Eu Sou corrigirá e os manterá firmes no verdadeiro caminho da luz, subindo a escada de ouro com passos firmes, precisos, até adquirirem o seu domínio pleno e perfeito. Asseguro-vos, amados, que o meu coração se compadece por aqueles que estão escravizados pela astrologia, pois estão tão cegos no espinhoso caminho que pisam, que quando a dor destas feridas for insuportável, eles clamarão ao céu e com todo o ser rogarão: Deus, ensina-me o caminho verdadeiro. Amados estudantes, que com tanto empenho buscais a luz, deveis saber que somente há uma presença que é a vossa invencível proteção. E essa é a grande presença. Eu sou Deus em vós. Não deixeis que a vossa atenção seja distraída por estas manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou alguma outra coisa que retire a vossa atenção da magna presença Eu Sou, que é o vosso ser real. Se voltardes a ela a todo o momento, ela vos guiará no caminho da luz, com essa quietude que vos permitirá entrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão, e onde encontrareis a maior de toda a atividade de Deus, a presença Eu Sou. Amados, não podeis servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo a invencível presença Eu Sou, então, ainda que o meu amor continue a envolver-vos no seu grande manto de proteção, terei de esperar até ao tempo em que optardes por regressar ao Deus único. Se escolheis a vossa presença Eu Sou e permaneceis nela, as vossas lutas logo terminarão. Circulareis nessa esfera paz, harmonia e perfeição, de onde observareis o mundo externo com grande compaixão, porém, nunca com lamentações que sufocariam o vosso próprio crescimento. Isto recorda-nos a antiga citação: buscai o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse reino dos céus é a grande presença Eu Sou, a vossa única realidade, que é o dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa andar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestra da luz, a presença Eu Sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos as suas radiantes e gloriosas bênçãos de perfeição em todas as nossas manifestações exteriores. Tal é o vosso privilégio, amados. Ainda que lamento por alguns não sentir ainda a verdadeira importância da sua presença Eu Sou, e prossigam buscando as coisas externas, continuo à espera, envolvendo-os com o meu amor, porque eles têm livre arbítrio. Talvez eu seja um pouco antiquado, mas quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, gostaria de mantê-los abraçados a mim, até que sentissem a presença Eu Sou neles. Porém, isso não me é permitido, pois sei muito bem que todo aquele que sente o desejo de se ligar ao externo deve fazê-lo até que já não sinta mais essa necessidade. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o externo e a presença Eu Sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma. Cedo ou tarde cairá. Toda a grandeza depende da presença Eu Sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Se esses abençoados pudessem realizar este grande privilégio que está ao seu alcance, em pouquíssimo tempo estariam libertos de toda a limitação.
A verdadeira situação desta comunicação é a seguinte: quando os estudantes perguntam se lhes é permitido ouvir estas comunicações, adquirem o direito de saber o que implica este tipo de trabalho. Deveis saber que isto não é frequente. Enquanto o estudante não sabe que o Deus único vive no seu interior, que é, sempre foi e sempre será perfeito, e o eu sou é essa presença, a sua mente e o seu corpo continuarão num estado de desajuste. A estrutura atômica é um instrumento mecânico cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os estudantes não compreendem que quando um trabalho específico deve ser feito, tem de haver uma preparação definida. O ajuste necessário de corpo e cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais, na história da preparação do estudante, se lhe permitiu entrar no círculo eletrónico interior do mestre. Aos estudantes ensina-se a aplicação, porém, nunca penetram no círculo eletrónico do próprio mestre. 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrónico para este trabalho de comunicação. Não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para o preparar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. Todavia, com a sua sincera determinação e uso da presença eu sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que é dotada pela sua natureza de qualidades para as conferências públicas. Se os mestres ascensionados o assistem, o conferencista seria preparado 20 minutos ou meia hora antes, encerrado num tubo de luz, no qual nada entraria a não ser a radiação do mestre inspirador. Fim do capítulo 22 do Livro de Ouro de Saint-Germain. Com amor e gratidão, Ahava, Satnam, Shalom.